Pessoal, vamos aqui para a nossa 14ª aula do curso de C, e nessa aula a gente vai ver sobre ponteiros para estruturas. Então, na aula 12 a gente viu sobre ponteiros, né? Aprendemos sobre os ponteiros. Na aula 13 vimos sobre estruturas, e agora vamos ver como criar um ponteiro para uma estrutura. Então, como exemplo, vamos fazer uma estrutura aqui, da mesma forma que a gente viu na aula anterior, né? Então, vamos fazer uma estrutura do tipo veículo, né? E dentro dessa estrutura, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma lista de caracteres, né, que vai ser chamado o modelo, né, que vai ser o modelo do veículo, e essa lista de caracteres vão ter 20 caracteres. Né? E também a gente está colocando dentro desse tipo aqui de estrutura um inteiro chamado ano. Então eu vou colocar o nome e o ano do carro, né, nesse tipo de estrutura. Então vamos ver como é que a gente cria um ponteiro, né? Então, indo para a nossa parte principal aqui do código, a gente vai criar a nossa estrutura primeiramente, né? Então, para criar a estrutura daquela forma que a gente definiu lá em cima, como a gente viu na aula anterior, a gente vai ter que escrever structure, colocar o tipo de estrutura que a gente quer, que é a estrutura veículo que a gente criou ali em cima, e o nome da estrutura que eu estou criando. Então, o nome vai ser meu carro. Então, meu carro, e aí eu vou colocar os valores dentro, né, daquelas partes que a gente criou lá em cima, que é o nome e o ano do carro, né? Então, eu vou colocar aqui o nome como sendo Fusca, né? E o ano 1970. Agora, a gente vê como que a gente pode criar um ponteiro, né? Então, para criar um ponteiro aqui, a gente vai ter que dizer, olha, esse ponteiro é um ponteiro para uma estrutura do tipo veículo. E como que a gente faz isso, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai dar esse comando aqui, structure, veículo, ou seja, uma estrutura do tipo veículo, não é isso que eu estou falando, só que ele é um ponteiro. O que indica um ponteiro é esse sinal aqui, né, que a gente tem esse asterístico aqui, né? Então, esse asterístico aqui vai estar indicando um ponteiro, né? E o nome dele vai ser PTR, de ponteiro. Né? E aí, como é que a gente pode fazer, né? Então, agora, como que eu posso passar essas informações do meu carro para esse ponteiro, né? Para agora esse ponteiro começar a apontar para essa estrutura meu carro, né? Então, para isso, da mesma forma que a gente viu na aula 12, né, na criação de ponteiro, a gente utiliza o comando aqui, esse é comercial, né? Então, esse é comercial, meu carro, significa que eu estou pegando o endereço de memória meu carro e armazenando nessa variável ponteiro, né? Então, dessa forma, eu estou fazendo essa linkagem entre o ponteiro e a estrutura meu carro, certo? E aqui embaixo eu coloco para printar. Então, o que eu vou printar? Olha, vou dar um printf modelo, né? E esse modelo é uma string, então eu vou dar esse comando aqui, né? Que é a porcentagem S, S de string, né? E aí eu vou printar quem? Eu vou printar o ponteiro modelo. Note que agora tem uma coisa diferente, né? Na aula anterior, quando a gente lidou com ponteiros, né? Quando a gente lidou com estruturas, a gente utilizava o ponto. Só que agora, quando é um ponteiro para uma estrutura, a gente deve utilizar, então, esse traço sinal de maior, que é tipo uma setinha, né? Então, isso daqui vai estar indicando que eu estou indo lá na posição de memória, onde está esse ponteiro, e pegando, né, essa parte modelo daquele tipo de estrutura, do tipo de estrutura veículo. Né? Então, eu estou pegando o modelo do veículo. E da mesma forma para o ano. Né? Então, estou dando um printf aqui, colocando o ano, só que o ano é um inteiro, então a gente utiliza esse marcador daqui, então porcentagem D, para indicar que é um inteiro. E eu vou dar o ponteiro, a seta novamente. Então, para fazer essa seta é só você colocar o sinal de menos e o sinal de maior. Aí ele já vai dar a seta. Então, a gente vai ter essa seta daqui. Estou colocando o ano, né? Então, vamos compilar para ver o que vai aparecer. Então, como esperado, né? Então, aqui a gente vai ter esse primeiro print, que é o modelo, o tipo de modelo que eu coloquei, né? Ali é o Fusca. E a gente vai ter o ano, né? O ano 1970, que é esse segundo print daqui. Então, agora vamos ver um outro exemplo, né? Então, nesse outro exemplo, a gente vai utilizar aquele comando typedef que a gente viu na aula anterior, né? Que é para facilitar um pouco lá na hora da gente criar a estrutura, né? Fica um pouco mais fácil. Então, eu vou criar uma estrutura aqui que vai receber chamada horário, né? Um tipo de estrutura chamada horário. E ela vai receber a hora como sendo um inteiro e os minutos, né? E o minuto como sendo também um inteiro. Então, vamos ver como é que a gente utiliza essa estrutura, né? E cria esse ponteiro. Então, aqui eu vou criar, né, agora uma estrutura chamada agora com o horário de agora, por exemplo, né? Que eu vou colocar qualquer horário aqui. Então, para a gente criar utilizando lá, como a gente utilizou o typedef, a gente simplesmente vai colocar o nome dessa estrutura aqui, que é horário, né?
e eu vou chamar essa variável de agora. Então, agora é uma estrutura do tipo horário que vai receber os valores 10 para hora e 30 para minutos, né? Então, são 10 e meia, né, por exemplo. E agora a gente pode criar um ponteiro, né? Para a gente criar um ponteiro aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que a gente não precisa mais daquele structure, escrever structure na frente, né? Então, a gente vai colocar o horário, né? E vou colocar o asterisco, né, para indicar que é um ponteiro, e eu vou criar um ponteiro chamado ponteiro hora. E ele vai receber na posição de memória de agora, né? Que é justamente isso que a gente acabou de definir aqui, essa estrutura do tipo horário que a gente acabou de definir aqui. E aí eu posso printar aqui. Então, por exemplo, eu estou printando o horário original, que é esse horário daqui, né? 10 e meia, certo? E para isso a gente vai utilizar a estrutura, e como a gente está na estrutura, a gente vai colocar agora agora ponto hora, para colocar a hora, e agora ponto minuto para colocar o minuto. Note aqui o ponto, né? Porque a gente está trabalhando lá na estrutura, não no ponteiro da estrutura. E eu vou compilar e a gente vai ver só que vai aparecer o 10 e meia como esperado. Então, a gente olha aqui, horário original 10 e meia, que é o que está no agora, que eu não mudei nada ali, né? Então, só defini o ponteiro e não fiz nenhuma modificação. Agora, vamos ver como que a gente faz essas modificações através do ponteiro, né? Então, se eu estou o ponteiro apontando para o espaço na memória onde está a estrutura agora, se eu mudo esse ponteiro, eu vou mudar a estrutura agora, consequentemente, como a gente viu na aula de ponteiros, né? Então, aqui eu estou modificando os valores do ponteiro, né? Então, eu estou falando, olha, o ponteiro hora, novamente a seta, né? Hora, ele vai receber 12, então mudei para meio-dia. E o ponteiro hora, a parte de minuto, vai receber 45. Então, eu peguei o 10 e meia e mudei para meio-dia e 45, utilizando o ponteiro. Eu não fiz diretamente na estrutura, eu fiz no ponteiro da estrutura, certo? E aí aqui embaixo estou colocando para printar. Olha, depois que eu fiz essa modificação do ponteiro, eu estou printando a própria estrutura agora, parte hora e parte minuto, e estou printando o ponteiro, né? As informações do ponteiro, que vão ser a mesma, consequentemente. Então, ponteiro hora, minuto, né? Então, eu vou compilar aqui e a gente vai ver o que a gente tem. Então, como esperado, a gente olha aqui, né? Então, o horário original, como a gente já viu, 10 e meia. Quando a gente fez aquela alteração no ponteiro, a gente alterou, né, esse primeiro aqui, que é a nossa própria estrutura agora, né? Porque a gente, alterando o ponteiro, a gente altera a estrutura em si, né? E embaixo eu coloquei printando as informações pelo ponteiro, né? Que são as mesmas informações como esperado, né? Então, meio-dia 45, meio-dia 45.